Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, ó, podcast Silvia Boni. Gente, eu quero falar para você que a gente mudou. Tem pessoas nos procurando para achar o podcast. Nós estamos fazendo uma mudança para melhorar para você. Então, a gente tá com os podcasts tudo no Boni TV. Então, agora a gente passou o canal Boni TV e ali estão todos os podcasts que a gente fez já há algum tempo e os novos, entendeu? Então, quando você for procurar aí, procura Boni TV. E também quero pedir para você dar um like, para você dar um joinha, para você também se inscrever, gente. Se inscreve no canal e eu preciso muito que você se inscreve, porque esse canal Boni TV, a gente está trazendo coisas novas, tem culinária, tem também, nós vamos colocar o caminho do apóstolo Paulo, que a gente fez, está lindo, lindo esse documentário. E também o documentário da Bulgária, do orfanato. Você está seguindo aí, você está vendo, tem muitas coisas novas no Boni TV. Então, compartilha, passa para as pessoas, eu sei que vai edificar elas, pessoas que gostam de missão, mesmo aquela que não conhece, elas precisam saber o que, que é missão, o que, que porque Deus deu esse prazer para todos nós, né? Podermos pôr um orfanato, se esse é o seu sonho. Se não for o seu sonho, há uma necessidade. Então, pensa nisso. Você que não está nos acompanhando ali, você vai estar ouvindo aquilo que Deus quer que nós fazemos. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha, já de muitos anos, evangelista. Ela vai se apresentar. Eu chamo ela de embaixadora, porque nós já somos embaixadores, né, de Cristo. Mas ela realmente trabalhou anos na embaixada, né, da Áustria. Então, ela é uma embaixadora, né, também, no natural e no espiritual. Então, hoje eu estou muito contente que está aqui a Molisa. A Molisa vai contar algumas coisas que Deus tem feito na vida dela na Áustria, algumas coisas perseguições que ela teve no local de trabalho e não negou Jesus. É importantíssimo você ver os testemunhos dela, tá bom? E agora ela vai se apresentar, é uma alegria. Molisa, minha amiga, que alegria poder te receber aqui. Prazer todo Glória a meu, Silvia. Deus. Para mim é um motivo de honra poder estar participando desse podcast aqui da missionária Silvia Boni e contar um pouco a nossa vida aqui dentro da Europa, né? E eu quero me apresentar. Meu nome é Morisa Ramos Duracek, sou Uau. evangelista, moro na Áustria há 39 anos, né? E venho desenvolvendo um ministério de evangelização via online, através do aplicativo do Zoom. Isso aconteceu no período da pandemia, quando todos nós estávamos confinados a ficar em casa, sem podermos ir à igreja, né? Então, Deus tocou meu coração para que o evangelho fosse levado através das redes sociais. E eu abri essa plataforma chamada Conectados com Deus, juntamente com uma outra missionária lá de Barcelona. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos crescido, né? Crescido não só em números, mas também em pessoas que se reconciliaram para Amém. Jesus através do evangelho que vem sido ministrado por diversos pastores, pastoras, evangelistas, bispos, profetas, né? Deus tem honrado, né, essa plataforma e eu sou grata a Deus, primeiramente, né, por essa honra que eu tenho de poder divulgar a palavra, o evangelho dele através das redes sociais, que tem atingido muito, não só a Áustria, mas todas as nações, né? Nós temos, assim, nações, mais de 5 nações representadas que estão ali todas as quartas-feiras conosco, né? Levando e ouvindo a palavra de Deus. E eu só glorifico o nome do Senhor, só tenho gratidão a Deus por me capacitar nesse trabalho a qual Ele me confiou.
né? Também você tem um trabalho com as brasileiras na Áustria, Sim, né? Você está há sim, muitos anos lá, conhece a realidade, como é difícil chegar um imigrante, é às vezes até verdade. aprender a língua, que lá se fala alemão, né? Alemão. E é difícil, então eles precisam ser cuidados na língua deles, né? Sim, E sim. conta aí um pouquinho como que está esse trabalho. Bem, é o seguinte, eu, como a missionária já falou anteriormente, né, eu trabalhei 32 anos na Embaixada do Brasil, na Áustria, durante 28 anos. Eu exerci a função de de secretária-chefe de gabinete, né, e depois, meus últimos anos foi para o consulado, né. Eu saí do gabinete justamente por não negar o nome de Negar o nome de Jesus, Jesus. Conta essa né? história pra gente, Molisa. É, Você vai ficar aí, ó, tá vendo o que que é? Você pode trabalhar, Deus quer colocar você em lugares que muitas pessoas não estão, mas primeiro Deus vê o seu coração, se você vai representar ele lá, custe o que custar, custe o seu emprego, custe o teu salário, e você não pode negar Jesus. Ouve essa história para você ver quanto é edificante para a gente. então, é uma história triste, mas eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus nos ensina que em tudo devemos dar graças, né? Amém. E naturalmente foi um choque para mim muito grande quando eu fui chamada no gabinete pelo meu chefe, que ouviu eu falando ao telefone e falei: "Eu estou bem, graças a Deus". Essa frase, "estou bem, graças a Deus", incomodou a ele, né? E eu fui chamada, como eu falei, né, para uma conversa pessoal com ele em sua sala, e ele pediu para que eu não repetisse mais esse tipo de cumprimento, porque ele não queria mais ouvir que eu pronunciasse o nome dele. Ele não pronunciava o nome de Deus, mas o dele era Deus a quem ele estava se referindo. E eu fiquei assim chocada, mas glorifico ao nome do Senhor, porque Deus me deu autoridade, né? Amém. E me deu ousadia para dizer para ele: esse nome é porque o Senhor não teve um encontro pessoal ainda com ele. Eu não posso negá-lo. Eu posso, naturalmente, me vigiar para evitar falar, né, na sua presença, mas é um nome que ele não pode sair da minha boca. Eu tenho testemunhos, eu tenho uma experiência muito forte com esse Deus. E eu não vou negá-lo, custe o que me custar. Ele pediu para eu me retirar da sala, e a partir daquele momento, o nosso contato foi assim impossível realmente dar continuidade ao nosso trabalho como secretária desse embaixador. E passado assim alguns meses, não muito, acho que 2 meses após essa nossa conversa, ele pediu para que eu fosse transferida do departamento, do gabinete, aonde eu já estava servindo, que eu servia mais de 8 Parece que ele foi na embaixadores. diretoria falar alguma coisa, lembro. Ele não, ele Desse foi tipo. na diretoria assim, que ele queria que eu fizesse coisas assim absurdas. Cada vez que ele saísse da Ah, sala sim. para ir a um outro departamento, eu teria que me levantar, né? Isso é Em impossível, reverência a é fazer ele. reverência todas as vezes. E se ele Meu saísse 15 Deus. vezes da sala, que teria que passar pela minha sala, eu tinha que me levantar para fazer reverência a ele. Muitas das vezes eu estava ao telefone tratando assuntos dele próprio, né, do trabalho com outros ministérios, e era impossível me levantar. E ele não falou comigo, mas ele se dirigiu ao chefe da administração dizendo que eu tinha que fazer isso, Meu Deus, quer né? dizer, ele tinha que ser honrado, É, mas o nome de Deus não podia nem não ser podia, falado. não podia. Misericórdia, hein? Então, ficou assim um ambiente realmente difícil, né, para nós trabalharmos juntos. E quando ele falou para o chefe da administração, que era para informar que a partir de setembro eu teria que me mudar, ia mudar de departamento para o setor consular, eu fiquei realmente chocada. Meu Deus, você já imaginou? Olha o que ela perdeu anos de trabalho por não ter negado o nome de Jesus. Quer dizer,
É a vida de trabalho, você já estava quase para aposentar há Sim, tantos anos, sim. você teve que largar o cargo por causa do nome de Deus. É, Olha, Olisa, Deus te honra muito por isso, viu? amém, amém. Mas como digo assim, eu glorifico a Deus por isso, porque foi criado um departamento onde eu dava assistência a brasileiros. Esse departamento não existia antes, né? Ah, Então foi sim. criado exclusivamente para mim. Entendeu? E eu Uau, passei a dar assistência a brasileiros que eram presos por ilegalidade ou presos por tráfico de drogas, né? E eu tive a oportunidade de de falar de evangelizar Jesus. Que a esses lindo. brasileiros, levando a ele o evangelho de Cristo Jesus. Uau, Recebi Bíblias, é arrependimento. verdade. Recebi Bíblias, inclusive, de pastores de Portugal, em português, e essas Bíblias eu fazia chegar até as mãos dele. Nos dias de visita, eu falava de Jesus, entendeu? Então, Uau. houve arrependimento. Quer dizer, de qualquer forma, eu fui proibida no gabinete de falar o nome de Jesus, mas eu tive a abertura nas Nossa, prisões mas de pregar a brasileiros, né, envolvido com a criminalidade, sobre o evangelho de Cristo Jesus. uau. Então, isso para mim foi um privilégio também. E através desse processo, né, as portas foram se abrindo para mim com questão de com ousadia falar de Jesus naquela nação aonde hoje ainda vivo, né? Uhum. E então se eu me aposentei, agora em fevereiro deste ano, eu me aposentei diante de muitas perseguições, porque as perseguições não pararam Pararam. aí, Todos te né? perseguiam ali, né? Porque eu era a Praticamente. única, eu e mais, aliás, não só eu a única, mas eu tinha um outro irmão também que era evangélico. Nós, diante de todos aqueles corpos diplomáticos e administrativos do Itamaraty, eu e mais um irmão éramos evangélicos. Então, nós fomos perseguidos, cruelmente perseguidos, mas Deus nos honrou. Deus nos Amém. honrou porque cada vez que havia uma perseguição, Satanás levantava um assunto para nos perseguir, o Senhor derrubava, né? O Senhor fazia cair Meu por terra. Deus. E eu saí de cabeça erguida com todas as honras do meu trabalho, dos meus 32 anos de trabalho, Direitos. né? E eu glorifico a Deus por isso, Amém. né? Amém. E, E e hoje você está também com um trabalho com um grupo ali de sim, então, brasileiros. eu não continuo evangelizando na Áustria, ajudando ali a Igreja Assembleia de Deus em Viena, ajudando o pastor João, né, que é o pastor central, e nós temos ali desenvolvido um projeto de também evangelizar brasileiros fora da capital, né? Existem muitos Ah, brasileiros, certo. mais de 5 mil brasileiros existem na Áustria, e nós estamos fazendo esse processo de evangelizar fora de Viena. E para a Certo. honra e glória do Senhor Jesus, há 2 meses atrás, nós conseguimos, juntamente com a igreja austríaca, né, ter acesso ao salão desta igreja para abrir a nossa congregação, a Assembleia de Uau. Deus, na cidade de Leoben, que pertence à Estíria, né? E nós Que é estamos outra tendo agora capital. o nosso segundo culto com Santa Ceia, que vai ser agora dia 16 de setembro, Que e nós já benção. temos 10 pessoas daquela região ali que estão ali realmente compromissados Compromissado. de frequentar aquela igreja. A última vez, o mês passado, nós já tivemos 2 pessoas novas e assim elas estão divulgando a outras brasileiras, né? E o que nós temos ali naquela cidade uma igreja evangélica. E isso é muito bom, porque assim o evangelho tem se propagado e também estamos Você participando. imagina uma, hein? Uma. Não é tantas igrejas evangélicas como a gente vê no Brasil, É né? Uma verdade, é uma igreja igreja na só. cidade. É. E através desse nosso trabalho de entrar em contatos com outras denominações, né, de língua alemã, língua russa, língua polonesa, língua árabe, também persa, né? Nós também agora participamos do grupo de evangelização de ruas. Né? Uma vez ao mês, nós estamos na rua principal, que é uma rua de pedestres, na Maria Hilfstrasse, com outros irmãos, com a nossa bancada ali, distribuindo folhetos, né, em Amém. português e em alemão,
com um grupo de louvor. Então, isso tem sido muito, muito edificante, Uau. porque assim está crescendo o evangelho Crescendo. dentro da Áustria. E como é a Áustria, assim? Porque a gente A fala muito Áustria, da Itália, é, muito de Portugal, que está um movimento. E a Áustria? a Áustria é um país conhecido pelo Hitler, né? É, É um país bonito, mas tem uma lindo. triste história de perseguição, né, Sim. do nazismo, dos judeus e tudo mais. Mas a Áustria é um país muito católico, e até 5 anos atrás, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela não era reconhecida como uma igreja, ela era reconhecida como uma associação religiosa. Certo. E após esses 5 anos de lutas, né, então foi integrada a Aliança Pentecostal da Áustria, né, e tornou-se há 2 anos atrás, então, oficialmente, uma igreja reconhecida como religião, como Uhum. igreja religiosa, né, uma Certo. denominação conhecida pelo Sim. governo austríaco. Não só ela, Uhum. como as demais igrejas. Foi preciso se juntar muitas denominações Para evangélicas dar para números, dar o né? número, né? E poder apresentar ao governo para ser aprovado, então, o decreto que as nomeava não mais como uma seita religiosa ou mesmo uma associação religiosa, e sim uma Uma igreja igreja. reconhecida como a Igreja Apostólica Romana, né, Católica Apostólica Romana, ou a Igreja metodista, né, messiânica. Então, hoje em dia, nós somos uma igreja. Isso já é uma grande bênção, É, porque isso aqui na Itália ainda é muito difícil. pois. Tem algumas, mas não Uhum, assim todas, é. entendeu? Muito difícil. Não, inclusive havia dificuldade, né, dos pastores terem um visto, porque a Áustria não é um país assim que libera visto para qualquer É pessoa, difícil, sim. né? Então é preciso você entrar na Áustria com um visto para poder se ter o seu domicílio lá, né? Uhum. E a partir desse momento que a igreja tornou-se uma igreja, já o pastor recebeu o seu primeiro visto legal, ele é uma Uau. pessoa legal no país, né, com direitos de um cidadão legal, ele tem o seu seguro de saúde, que acoberta todos as suas necessidades, né, Que de saúde, bênção. todos os seus controles. Então, hoje em dia, foi essa abertura, graças a Deus, né, que isso aconteceu, porque era muito difícil ficar com uma igreja, com um pastor que a cada 3 meses ou 6 meses ele Tem tinha que que sair. se ausentar daquele país, ficar mais 3 meses ou 6 meses fora, que ele tinha que ficar 180 dias para poder ingressar de novo dentro do espaço Schengen, né? E isso desestrutura muito uma igreja, quando fica sem o pastor, Sim. né? Mas, graças a Deus, hoje em dia temos uma igreja legal dentro da Áustria, uma Assembleia de Glória a Deus. Deus. Que bênção, É. Lisa. Ah, gente, é muito bom. Você está vendo o que, que é a gente ser fiel a Deus e prosseguir, né, Molisa? Porque É, realmente o trabalho de evangelista é esse, levar o evangelho aonde a gente for, que é nem você fez no verdade. trabalho. Esse trabalho também que Deus te deu essa oportunidade de trabalhar lá com as meninas, os Sim, brasileiros, né? No presídio, isso é bênção, né? Deus te usando ali. é. E também eu creio que tem muitas pessoas que têm vontade de vir, têm vontade de fazer a obra na Europa. Mas a gente fala sempre, não pode chegar com o De qualquer modelo do maneira. Brasil. E não pode chegar também da forma, porque há uma hierarquia demoníaca nas nações aqui, que a gente está aqui há anos, né? Eu estou aqui 20 anos, Uhum. imagina, nunca passei a experiência que eu passei aqui, eu não passei nunca no Brasil. Então, agora, quando você permanece firme, fiel a Deus, com muitas renúncias, Deus começa a usar a nossa vida de uma forma extraordinária, Sim, como está fazendo com a sim. sua. Porque o evangelho, quando Deus nos envia às nações, é um chamado dele, é um envio do Senhor, é o ide, né? Então, se realmente Deus, ele
te preparou para ir para aquela nação, é porque ele vai prosperar contigo naquela nação, Amém. né? Então, tem que saber se realmente você está vindo, quer sair do país, para vir para a Europa, por conta própria, achando, não, Deus tocou meu coração. Deus tem um chamado, mas ele confirma o chamado dele, né? E isso tem acontecido com muitas pessoas que dizem que tem um chamado e, na realidade, não era chamado de Deus e acaba não dando certo aqui na Europa. Eles têm que voltar. Sim, Porque quando Deus te chama, ele tem já preparado o local. sim. Ele deixa tudo preparado, porque o Senhor ele não vai envergonhar nenhum de nós quando ele o chama. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 28, 19, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Então, esse ide, Amém. você precisa estar preparado, você tem que ter um preparo ministerial, espiritual, né? Para poder Exato. ir sair do seu país para ir às nações aonde Deus te chamou. E tem que ter persistência também, né, Molisa? Porque Exatamente. nem tudo acontece normal aqui quando você chega. Tem, Não. como diz os perrengues, acontece coisa assim que você fala, não, vou voltar, não é Deus, né? É, Nessa hora eu lembro assim, né, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra e na sua parentela. E Abraão chegou ali diante de Abimeleque e contou, né? Ficou com medo e contou uhum, que Sara era sua irmã. Você imagina se Abraão tivesse pensado assim, não, eu vou voltar para trás. Não era Deus, porque senão esse cara não ia querer me matar, né? é Mas ele foi verdade. orar. Ele sabia que ele estava num momento difícil e ele foi orar e Deus não permitiu Abimeleque tocar na esposa. E, além disso, ele teve que ter a oração de Abraão, porque senão Sim. toda a sua descendência ia ser Seria, estéril. Então, eu falo assim: a gente não pode, quando Deus chama a gente não pode chegar lá e assim, se tiver tudo preparado é Deus. Hoje a gente sabe que o inimigo está aí nas nações. Muitas vezes eu ouvi ele falar: eu estou no trono dessa nação. Então, você que está entrando no ambiente dele. sabe que Então, tem. você tem que saber a sua identidade, É, você é autoridade, que ele vai fazer de tudo para que você com volte, as certeza. coisas não dão certo, as coisas não vai bem, você fica, não é a vontade de Deus, e agora, como é que faz? Mas se você perseverar, Deus te dá aquela nação Com na sua certeza. mão, Com assim como certeza. deu a Áustria na sua mão, Amém. a minha Itália, e Deus faz É. isso, né? E nós, assim, sabemos que o evangelho, ser missionário, não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil, né? A palavra de Deus diz que por amor ao nome dele nós seremos perseguidos, Sim, exato. mas nós não devemos perder o bom ânimo, né? Uhum. Porque a perseguição ela vem e é preciso você estar preparado, você estar numa comunhão com assim, uma intimidade muito profunda com Deus e com o Espírito Santo, para que você possa enfrentar os momentos altos e baixos que você vai enfrentar por amor ao nome de Exato, Cristo. Não é verdade? exato. Porque o inimigo, como você falou, o Satanás, ele está nas nações. Uhum. Ele se sente o dono da terra. Exato. Ele sabe que acima dele tem um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador. Ele sabe que os dias deles estão contados. Ele não vai perseguir quem está no território dele, vai perseguir quem? Os que estão buscando a Deus, Exato. né? E ele tem, hoje em dia, justamente se infiltrado dentro das igrejas para fazer o quê? Escandalizar o nome de Cristo Jesus. E nós não temos que nos afrontar, nós não temos que deixar de ser crentes, né? Porque houve um Por causa de escândalo na sua escândalo, não. igreja. Não, o seu foco não é a igreja As templo, pessoas, mas é Jesus. mas o seu foco é Jesus. Se o seu foco é Jesus, tudo aquilo que você está passando ali, a igreja que você frequenta, está passando por divisões, que hoje em dia é o que mais acontece, né? Você não vai ter que sair fazendo o que os outros fazem. Você tem que ter uma direção, um foco que é Jesus, Exato. é a salvação. Então, eu não vou sair da igreja porque A, B, C saíram.
Não, eu vou continuar aqui, a não ser que Deus me toque para sair. Não é verdade? Porque nesse mundo tereis aflições, Exato. mas não desanime, porque ele venceu o mundo. Ele venceu ali a cruz, ele venceu a morte por amor a nós. E o que nós temos que ser, na realidade, na posição que Deus nos deu, é termos um coração de amor, sermos humildes de coração, para que a gente possa conquistar o coração do necessitado, do carente, porque aqui tem muitas pessoas doentes da alma. Da alma. Às O vezes que a mais pessoa tem fala aqui, assim, Silvia, são pessoas a depressivas. Europa é rica, gente, mas Entendeu? Deus veio, eles também são povos não alcançados. Sim, Porque eu sempre falo, o pobre, o necessitado, todo dia as pessoas vão lá e dão algo para ele e com falam assim, certeza. Jesus te ama. E o rico? É, Ninguém vai nas mansões é falar para ele, verdade. Jesus te ama. São E os às mais vezes ele não pobres tem de nenhum funcionário espíritos. para falar. Por isso que eu É, falo, quando você vem também a trabalhar aqui, ali também é o seu púlpito, né? sim, Então, quando você sabe quem você é, tudo aqui é é, para a glória de Deus. O seu trabalho, o seu dia a dia, onde você anda. Então, a gente está fazendo missão. exatamente. E nós temos que ser luz e sal na terra onde nós estamos. Nós temos que fazer a diferença. Isso não quer dizer que você não vai andar com aquelas pessoas, você pode até andar com elas, mas você tem que fazer a diferença no meio delas, Exato. né? Não influenciar elas com o evangelho, Não, não ser influenciado, né? Então, exatamente. essa é a dificuldade, porque É, a gente tem que ter vida de renúncia. A gente está exatamente. num lugar muito complicado. Se você não tiver vida de renúncia, momentos com Deus, quarto com Deus, intimidade, a gente não aguenta. Se a gente for Sim, andar com a multidão, o jeito que está, a não, gente morre no meio da multidão. é, A gente precisa estar com Ele, realmente ter esse secreto com Deus sempre, para que a gente consiga avançar aqui na amém. Europa. E eu tenho até uma história muito interessante, né? Porque na minha vida de social, diplomática, né? Eu frequentei muitos ambientes de recepções e tudo, do qual eu ia, era convidada, tinha que participar. E eu conheci um senhor que trabalhava na parte de turismo, né? E ele dizia assim: "Ah, senhora Ramos, a senhora é diferente das pessoas aqui", né? E eu cheguei a falar para ele: "Eu tenho Jesus comigo. A diferença quem faz é a Uau, luz de Cristo que está em mim", né? exato. E ele foi um dia convidado numa outra recepção do qual eu não estava, e ele conheceu uma brasileira. E essa brasileira estava desviada. E aí ele falou assim: "Ah, você é brasileira? Eu conheço uma brasileira em Viena." E ela falou assim: "Olha, eu não tenho amizades com brasileiros." Ela falou: Não, eu prefiro manter a minha linha aqui sem ter amizades com brasileiros, né?" Ele falou assim: "Não, mas essa brasileira, eu faço questão que você a conheça, Uau, porque ela é diferente de todas as demais que eu já conheci. Hoje em olha dia eu só. ganhei essa irmã para Jesus." Uau, glória a Hoje em dia Deus. nós somos grandes amigas e Tá irmãs, vendo? entendeu? E ela hoje em dia é uma crente fiel, tem buscado mesmo a presença de Deus. Não é que ela não conhecesse a palavra, não. Ela conhecia, sim, porque ela veio de um berço Estava cristão, mas estava ferida, magoada. envolvida em seitas religiosas, hinduístas, né? Misericórdia, né? Então, ela voltou para Jesus, Uau. né? E ela conta esse testemunho, né? Que quando ela me conheceu, eu discipulei, na realidade, a ela, como que é ser uma crente. Mas não fui eu que discipulei. O Amém. Espírito Santo que habita em nós, ele nos Amém. dá essa sabedoria Sabedoria. de como você lidar com determinadas situações, Sim, porque foi né? isso que Jesus falou, fazer discípulo, né? Exatamente. Então, você discipulou ela porque nós temos que fazer É, discípulo, é. E né? eu glorifico a Deus por essa capacidade que Ele tem me dado. Agora eu estou aposentada, como eu falei, estou disposta, estou disponível a fazer a obra do Senhor aonde Ele me enviar. Uau, agora Porque está livre. Glória a eu estou Deus. livre para dar Temos continuidade muito para àquilo que o fazer. Senhor começou na minha vida, né, na Amém. parte de evangelização. Eu quero continuar sendo fiel ao Senhor como tem sido até hoje.
Amém, glória a Deus. Nós vamos deixar o contato seu aí, depois você procura. Também o programa Conectado, né? O Sim, projeto que conectados com você tem, Deus. Conectados com Deus, para vocês seguir. A Molisa ali falando de Jesus, trazendo uma palavra para você. E você pode ligar, você pode também fazer as perguntas ali. É uma Com bênção esse certeza. canal. Creio que vai crescer muito, né? Amém. Deus tem confirmado isso Sim, na tua vida e é uma bênção saber que você está ali manifestando o reino de Deus na Áustria, que amém. é tão pertinho, grudado na É Itália, né? verdade, é Assim, verdade. Uma dá hora e para ir meia de até de voo, estou carro, aqui. né? Aham. Que benção, Molisa. A gente vai. Estamos chegando no fim, né, Isabela? Uau, que pena, mas essa mulher tem muita coisa para, muita experiência com Jesus. E aí você vai acompanhando, você vê, não, ela vem sempre aqui. Próxima vez nós vamos ter mais tempo, vamos fazer Amém. 2 podcasts aí para você Com contar certeza. como você conheceu Jesus, como foi sua caminhada e para que outras pessoas sejam edificadas. Ok, Molisa, Deus Amém. Eu quero abençoe deixar sua só uma vida. palavra aqui, Quero que né? você ore ali ou dê uma palavra para o pessoal Amém. aí, aquilo que Amém. Deus tocar no teu coração. Eu quero dizer que Deus, ele nos deu a semente, que é a Bíblia Sagrada. Ela está em nossas mãos. Por quê? Nós somos os seus semeadores. Então, aquilo que Deus te deu para semear, não guarde para si. Vá e semeie. Semeie, embora que, sabendo que muitas das sementes, elas cairão em terrenos não férteis. Mas a palavra de Deus diz que uma vida, ela é importante para Deus. Uma pessoa que você ganhar para Jesus é motivo de alegrias no céu. O Senhor se agrada quando nós saímos a semear a palavra dele. Eu quero motivá-los a fazer isso. Levar o evangelho dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Aonde você estiver, quer seja no transporte público, quer seja numa loja, fale de Jesus, do amor de Jesus. Uma palavra simples, Jesus te ama. Muitas vezes essa palavra tem levado pessoas à cura espiritual, porque ele realmente, ele nos ama. E tamanho amor ele deu por nós ali na cruz do Calvário, quando ele se entregou para nos salvar, nos tirando, livrando dos pecados, das nossas transgressões, sarando as nossas feridas através do seu sangue derramado ali na cruz. Siga, confesse esse Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Eu agradeço por essa oportunidade. Amém. Gente, um abraço. Olha, não esqueça de inscrever no canal aí, tá? E você. Aproveitem, dê o seu like no canal da missionária Silvia Boni. E vou levar vocês Compartilhe para outras pessoas todos os podcasts, Ok. porque esses vídeos, eles têm que chegar a muitas nações, a muitas pessoas. Ela faz um trabalho, ela desenvolve um trabalho maravilhoso, aqui, não só aqui na Itália, como na Bulgária, onde está abrindo agora um orfanato para crianças sem pais, crianças abandonadas. Isso é muito importante, porque o mundo europeu, aqui, são muitas as crianças carentes. Não é só a África que tem crianças carentes. A Europa precisa de Jesus. Sim. E através de minha vida, da vida da missionária Silvia, da sua vida, invista no ministério de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Até a próxima. Foi um prazer, missionária Silvia. Muito obrigada por essa oportunidade e um privilégio, mais uma vez, como eu lhe disse, para mim é motivo de honra poder participar do seu podcast. Amém, Que Deus lhe Molisa. abençoe Glória grandemente. a Deus. Um abraço.